Você pode ficar de pé por um minuto para nós meditarmos sobre a palavra de Deus, que está no livro de Mateus, no capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo bem divisor assim para o cristão, né? Alguns não. Todos os ensinamentos de Jesus apontando para uma vinda, como uma direção clara do que iria acontecer, de como ia acontecer. Isso Jesus deixa muito claro. Se você depois puder meditar em casa, para quem tem o costume de meditar, faça isso. Você vai entender muita coisa, inclusive do que nós estamos vivendo nesses dias. Mas eu quero me ater do versículo 42 ao 44 apenas. Mateus 24, do 42 ao 44. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperarem. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome nessa noite, te louvamos porque verdadeiramente, Senhor, nós não temos como de forma alguma devolver o que o Senhor fez por nós. Estar aqui nessa noite é apenas um ato simples de gratidão ao Senhor. Mas, Senhor, que essa palavra, Senhor, fale aos nossos corações de uma forma tão íntegra, de uma forma tão pontual, que possamos sair daqui, Senhor, com atitudes assertivas daquilo que a gente pode fazer e que está no nosso alcance. A minha oração junto com meus irmãos é que o Senhor ache em nós nessa noite verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Amém e amém. Podem se assentar? Meus irmãos queridos, se você for pontuar aquilo que Jesus ensina aqui aos discípulos, você vai ver que são perguntas praticamente colocadas de uma forma clara. Jesus nunca, de forma alguma, deixou coisas em que as pessoas que estejam ouvindo ele, sejam os discípulos ou a multidão, deixou elas sem resposta. A verdade é que, pelos seus corações, longe do Senhor, muitos delas fizeram forças para não entender o que o Senhor queria falar. Naquele tempo, no ambiente de religiosidade, no ambiente onde as pessoas, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, no ambiente em que Jesus era questionado por pessoas, geralmente esses questionamentos eram de pessoas que eram conhecedoras da lei, os saduceus, os fariseus, homens que tinham a ponta da língua o que a lei de Moisés ensinava. E Jesus nunca bateu boca com nenhum deles. Jesus, em todos os momentos, ele deixava claro um posicionamento do próprio Pai. E fazia eles entenderem na prática o que eles deveriam fazer. Nós vivemos um tempo, e eu gosto de usar esse termo porque essa é a verdade, em que pelo fato da iniquidade, ou seja, por falta de tudo aquilo que não é resolvido, se gera um esfriamento dentro da igreja. E automaticamente diz também que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, quase todos, que não seja você em nome de Jesus. E essa verdade, ela está cada vez mais se juntando a uma realidade. Onde fica difícil você, por exemplo, ministrar uma palavra simples e pura. Quer ver um exemplo? Parece que as palavras hoje elas têm que ser quase que pirotécnicas. Porque Abraão, ele quase sacrificou Isaac, e aí você tem que ter um exemplo. Pim, o barulho do martelo. Lembra que a gente fazia isso no retiro lá atrás? Lembra do retiro aqui, o pessoal que fazia o encontro com Deus? Na palavra sobre a cruz, lembra, né? A gente ia lá para a cozinha e fazia. E os pregos batiam aí, todo mundo lá atrás. Acha um prego, acha uma coisa, e ficava batendo. Aí, pim, aí lá dentro o cara falou... Sabe aqueles efeitos especial para tocar o coração? Quantos entendem o que eu estou falando?
E não tem... Cada um se move de uma forma. Cada um se forma de uma maneira. Quando escuto uma canção, essa canção me remete ao dia que eu aceitei a Jesus. Glória a Deus. Mas aí já passa outra canção, sai daqui, moleque, sai daqui, moleque. Porque a conversão de alguém, você pode ter até músicas que te lembram a tua conversão. Mas o que tem que queimar o teu coração é o dia que Jesus disse, está aqui o meu filho amado. Isso tem que gravar a tua vida. Do dia em que você disse sim a um chamado eterno. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aqui Jesus com os discípulos falava justamente sobre isso. E eles perguntaram, como é que vai ser as coisas? Como é que funciona isso nos dias de hoje? Como Jesus? Me ensina. E Jesus dá um exemplo claro. E eu queria que ficasse na tela, por favor, o versículo 42. Diz assim, por isso, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Jesus está dizendo aqui, aproveita aí que está tudo certo. Aproveita aí, vai. Não, ele diz, vigiem. Vigiar, irmãos, é uma atitude de alguém que guarda algo muito precioso. Você vê, por exemplo, a comparação que Jesus usa para os discípulos. É algo que cabe nos dias de hoje. Se eu e você soubéssemos o dia que o ladrão viria, nós cochilaríamos? Sim ou não? A gente faria o quê? Rapaz, eu e Israel já ficavam um de cada lado com uma Bíblia grande. Eu e Israel já estavam naquele ambiente de vamos Israel, vamos botar tudo, fecha tudo aí, vamos ficar na espreita. Agora você para pensar que nos dias de hoje, você vê pessoas brincando com o evangelho, pessoas brincando de ser cristão, e conhecendo uma verdade que transformou a sua vida. Você acha que isso no céu soa como? Você acha que diante de Deus, que enviou tudo o que Ele tinha para mim e para você, afinal de contas nós estamos aqui para fazer o que hoje, nessa noite? Vamos fazer algo que faz o quê? Chama a atenção de Deus. Uma das ordenanças do cristão, irmãos, é ceiar. Sabe o que é ordenança? Não é favor. Você como cristão, você tem que ceiar. A palavra clara é ordenança. Assim como o batismo. Você cristão tem que descer as águas. Tem que descer as águas. Não, pastor, mas eu não me sinto preparado. Não é pelo preparado. A gente já cansou de explicar sobre isso. É por decisão. Então, quando você pondera o que Jesus está falando para os discípulos, entenda, irmãos, ele não está falando para qualquer pessoa. E os discípulos que estavam andando com Jesus precisavam ouvir isso. Imagina eu e você hoje, que tudo que acontece na nossa vida, que tudo que está à nossa volta, que tudo que sabe, tudo acontece, por exemplo, para nós não estarmos na presença de Deus. É ou não é verdade? Quando você quer ir para o quarto, fechar a tua porta, começa a acontecer tudo lá fora. É menino que grita. É gente que liga. É parente que fazia 25 anos que nem chega na tua casa. Tudo acontece para tirar a gente do propósito de Deus. É ou não é verdade? Então, o texto ele é muito claro. Em que Jesus explica para os discípulos que Deus não tem interesse de que ninguém fique. Você acha que Deus ele quer que o céu seja povoado por mais pessoas ou por menos pessoas? Mais. Então, quanto mais pessoas entendem o que está acontecendo nos dias de hoje, deu até um passo de teatro, viu? Nos dias de hoje, mais pessoas vão para o céu. Agora, como fazer dessa forma, como me posicionar, como ser essa expressão do céu na terra, como de fato, as pessoas olharem para mim e dizer assim, não, peraí, aquela pessoa carrega algo diferente, portanto, eu quero andar com ela. Essa é a grande dificuldade dos dias de hoje. Irmãos, o próprio Jesus fala que nos últimos dias a verdade seria como? Comichão nos seus ouvidos, irmãos. Quando você senta para ter um alinhamento, conversar com alguém pela palavra, e quando o Senhor vai direcionando a palavra de Deus, Ele vai trazendo versículos, alinhando as pessoas, aquilo fica como, é visível.
A gente que trabalha aconselhando pessoas, pastores, quem está aqui, que trabalha na área de aconselhamento, seja de ela de qualquer forma, você percebe quando você está falando uma coisa que vem do céu, uma palavra clara, uma espada, como diz a palavra, fala sobre todas as coisas e a pessoa fica assim, ó, é mesmo. Mas você vê que ela está pensando tudo, menos naquilo que você está falando. Então eu imagino Jesus diante desse diálogo com os discípulos, falando para eles, dizendo sobre as coisas, e os discípulos, mas e isso? Porque não termina só aí. Depois ele outras perguntas vêm. Mas Jesus dá um jeito de trazer de novo para o centro da responsabilidade. Vocês têm que se aprumar. Vocês têm que fazer o papel de vocês. Vocês têm que estar alinhados. E essas palavras, irmãos, clamam até o dia de hoje. Sim ou não? Eu costumo dizer aqui em cima do púlpito, você sabe disso, que às vezes o crente acha que a Bíblia é para os outros. É para aqueles que não aceitaram Jesus. A Bíblia é para o cristão, irmãos. A Bíblia foi escrita para mim e para você, principalmente no Novo Testamento, vamos assim dizer. Que são claras as evidências de que o que o Senhor espera da vida de um cristão. Então não tem como eu e você fugir disso, ou correr disso e achar que é de outra forma. Aliás, você pode fazer da sua maneira, afinal de contas o próprio Deus deu para você o livre-arbítrio. Só que a realidade é, pare e pense onde sua vida está. Está de acordo com o que a Bíblia diz? Se todas as tuas decisões têm trazido você a um lugar onde as pessoas olham e digam assim, verdadeiramente aquela pessoa carrega algo diferente. Não pelos teus braços, não por aquilo que você sabe fazer, não por aquilo que sabe, as pessoas batem palma. Irmãos, o versículo é muito claro, ficar atento em todo momento. Quando menos a gente esperar. Como é bom que o Senhor voltasse agora nesse culto, é ou não é verdade, irmão? Quando você ouvir aquela expressão, agora no louvor é para Jesus já buscar nós tudo, né? Porque daí a gente já se livrava de todas as coisas, daquilo que está nos perseguindo. Mas deixa eu dizer para você, talvez Deus não vai fazer isso, irmão. É quando você dá um pequeno cochilo assim, ó. De repente as coisas vão. Por isso que existe uma linha fina de servir a Deus com gratidão, com honra, com sujeição, do que religiosidade e ativismo. Existe essa linha muito fina, porque às vezes as pessoas acham que a religiosidade vai levá-las para o céu. Não, porque eu tenho que estar todo tempo. Irmãos, isso não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas, aqueles que são filhos de Deus, é um coração rendido. Diga para a pessoa do seu lado, são frutos. Fale forte, frutos e frutos que permaneçam. E eu quero nessa noite falar sobre alguns pontos que tem claro como essa colocação de Jesus para os discípulos. E você que vai anotar, o tema da palavra é, a certeza é, Ele virá. Quantos creem nisso? Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, a certeza é que Ele virá, irmão. Para um cristão, você que está no YouTube, para um cristão, nós temos essa convicção. Ah, pastor, mas desde que eu sou pequeno eu escuto isso. Pois é. Mas essa é a chama que tem que arder no coração do verdadeiro cristão. Ele virá, Ele virá, Ele virá. E Ele vem buscar a sua igreja. Quantos são igreja do Senhor Jesus? Eu me delicio, né? Com esse contexto em que Jesus deixa claro que Ele virá buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja adornada. Interessante que quando fala sobre noiva, nós somos a noiva de Jesus. Irmãos, Jesus não vem buscar uma criança. Jesus não vem buscar alguém imaturo. Jesus não vem buscar... Irmãos, não é sobre isso. Quando fala sobre igreja, fala sobre responsabilidade que eu e você temos. De alinhar a nossa vida ao que é o plano eterno de Deus. E quando fala dessa igreja madura, fala dessa igreja que não pensa só no seu umbigo. Que não pensa no seu querer. Não, porque, né, tá bom para mim, então tá tudo certo. Não. Esses dias têm se revelado mais ainda aqueles que realmente têm entendido o que o Senhor quer. A palavra profética para nós como igreja nesse ano, irmãos, é uma palavra muito assertiva. O ano de ser mais. Nós estamos entrando agora no 5º mês de um ano. Você já parou para pensar como as coisas estão correndo? Você já parou para pensar que realidade é essa?
Irmãos, antigamente uma geração mudava a cada 10 anos. Hoje a cada 4 anos é uma geração diferente. Olha a realidade que nós estamos vivendo. Então, se isso não é Deus, o que será? O que é então? E às vezes a gente acha ainda que as mesmas ferramentas do passado, ou a mesma roupa do passado vai caber nos dias de hoje. Não vai. São posicionamentos que nós temos que ter em Cristo Jesus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Tiago capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Quem procura compreender o que a palavra de Deus diz, Tiago foi um do discípulo amado de Paulo, lembra disso? E Tiago, então, quando escreve essa carta, não é que ele esquece a teologia. Não. Pelo contrário, ele até cita em vários lugares a teologia. Mas a intenção de Tiago era que fosse o mais claro possível, a mais assertiva possível, sabe? O direcionamento para que as pessoas vivessem isso, saíssem dessa realidade. Veja bem, nós estamos falando de Tiago, eu não lembro agora, mas mais de 2000 anos atrás. Entende? Então, se naquela época já havia um interesse de Deus, através da vida de Tiago, que as pessoas que tivessem recebido essa palavra, vivessem ela de uma forma mais prática, imagina nos dias de hoje, que se a gente for fazer um cálculo rápido, nós estamos mais perto da volta de Jesus do que propriamente eles lá atrás, que achavam que estariam mais perto. Eu falei sobre isso semana passada. Lembra que eu falei sobre os discípulos reunidos? E veio como um som do céu, e eles estavam reunidos porque havia uma organização de eles estarem juntos para que o Senhor falasse mais sobre isso. E aqui Tiago 4, do versículo 7 ao 10, quando eu falo para os irmãos meditarem em casa sobre o contexto, para os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Você vai ver que o capítulo 4 de Tiago começa com uma orientação, dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras que estão dentro de vocês? De onde surgem essas contendas, se não das vossas paixões, daquilo que determina primeiro no coração de vocês? Mas no versículo 7 ele deixa claro uma evidência muito clara. Diz assim, portanto, sujeitem-se a... Vamos falar forte? Sujeitem-se a... Mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Versículo 8. Cheguem perto de vocês e ele chegará a vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês, perdão. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Olha só o que Tiago está dizendo. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deixa o versículo 10 aí. Você já viu aquele ditado que os humilhados serão exaltados? Porque isso é um ditado. O que a Bíblia diz? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe o primeiro passo de entender da volta dele, que ele tem essa certeza, essa convicção? Porque, irmãos, eu falei agora há pouco, quantas pessoas já ouviram que Jesus está voltando? Mas a certeza é que ele virá quando uma pessoa entende que o primeiro ponto é estar sujeito, diga assim comigo, sujeite a sua palavra. Não tem como você compreender da volta de Jesus se a palavra de Deus ainda não é verdade dentro de você. Sujeitem-se, volta o versículo 7 lá. Portanto, a Deus. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olhe bem. Sujeitar a Deus não é obedecer o que ele fala? Sujeitar a Deus é obedecer o que estão dizendo na televisão? Pegue a sua Bíblia, levante mais alto e diga assim: sujeitar a Deus é ter a minha vida baseada no que Deus fala. Pastor, mas eu não tenho, essa esperança que está no seu coração. Porque talvez você não tenha a sua vida sujeita à palavra. Sabe por que vem o esfriamento, irmãos? Sabe por que a gente corre às vezes dos problemas e tenta administrar eles? Porque a gente não tem a palavra guardada em nosso coração. Sabe por que a gente está vendo hoje, as coisas indo no caminho em que estão, de forma que estão? Porque a palavra ainda não é viva no coração das pessoas. Ainda mais hoje em dia, irmão, com esse chat GPT, você tira a foto de um livro e diga assim: me explica o que esse livro fala.
Você está entendendo o que eu quero dizer? Enquanto que a palavra do Senhor é muito direcionada, porque ela é um alimento. Você tem que pegar a palavra de Deus e meditar nela, como Josué meditava. Cada palavra, irmãos, tem que vir para dentro de você e você ficar naquele processo, entendeu? De entender o que Deus falou para mim. E hoje a gente vem para o culto, a gente espera de pessoas. Irmãos, a gente não pode esperar de pessoas. A gente tem que ter uma convicção de que o nosso Deus pode. Porque Ele já fez e fará grandes coisas em nome de Jesus. Essa situação que você está vivendo, sabe o que está acontecendo, não se compara. Agora, se a sua vida tem a palavra de Deus como alicerce, como rocha, meu irmão, você crê nela e pratica o que está nela. Sabe, quando eu vejo o Tiago falando isso para os irmãos, eu vou falar da minha forma para que você entenda. O Tiago está dizendo assim, ó, gente, para de querer fazer firula, faz o feijão com arroz. Você está entendendo isso? Às vezes as pessoas querem a coisa de uma forma totalmente, o que eu quero, irmãos, isso aí é Deus que faz, da forma dele, da maneira dele. Agora, você quer fazer a coisa que agrada a Deus? Sujeite-se ao Senhor. Quando a palavra do Senhor fala que Ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, é pessoas que têm feito o feijão com arroz, igreja. Você acha verdadeiramente que dá tempo de fazer? E quando eu falo feijão com arroz, eu estou falando sujeitar. Sujeitar. A palavra do Senhor fala que existe também um sujeitar uns aos outros em amor. Quantas pessoas escolhem para quem se sujeitar? Irmãos, a palavra do Senhor diz que é uns aos outros. É uns aos outros. Existe um ambiente, é lógico que a palavra era colocada aos presbíteros, aos pastores naquele ambiente, mas traz para nós, irmãos. Se você não tem amor, você não tem o próprio Deus, porque Deus é amor. Se você não consegue olhar para a pessoa do seu lado com um olhar de caridade, com um olhar de misericórdia, essa é a palavra, um olhar de misericórdia, de troca de coração. Irmãos, o que nós entendemos do Evangelho, irmãos? Ou é mais fácil a gente olhar para a pessoa e dizer, ela está nessa situação porque ela merece, porque isso e aquilo outro. Irmãos, onde é que está? Porque, irmãos, a palavra do Senhor deixa claro que Deus ele não comunga com o pecado. O Senhor ele é santo. Mas Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você, ainda do jeito que nós estamos. Porque aqui não tem ninguém bonzinho não, irmão. Ah, mas fulano de tal é bonzinho. Irmãos, não é bonzinho. Você e eu somos a nossa reação. Nos pegue num dia mal e faça alguma coisa que a gente não gosta. Ô, irmão, é 2 palitos. É 2 palitos. Mas não, pastor, mas não. Acho que todo mundo é bonitinho assim, do jeito que está. Amanhã, segunda-feira, eu queria ser uma mosca para saber, uma abelhinha, um passarinho, para saber como é que é você. Não é verdade? Imagina se a gente tivesse aquelas câmeras, não sei como é que aquelas câmeras de policial que tem assim, 24 horas. Você já pensou? A gente, até os meninos brincam sobre algumas coisas, né? Olha, você vai passar no telão um dia, hein? Lá no céu vai aparecer tudo que você está fazendo. Não é verdade, irmão? E Tiago está dizendo para os nossos irmãos isso, ó, vocês querem ter uma vida próspera, uma vida abundante? Porque aqui a palavra era justamente sobre o cristianismo, sobre um posicionamento, sobre um alinhamento do que eles deveriam viver. Então ele está dizendo aqui, ó, sujeite-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Só tem autoridade para dizer para Satanás quando ele for embora quem está sujeito a Deus, irmão. Não é verdade? Como é que você quer ter autoridade naquilo que você não conhece, meu irmão? Como é que nós vamos avançar naquilo que a gente não se sujeita? Sabe, e isso fala muito de um ambiente de religiosidade. Olha o que Samuel fala, por favor, em 1 Samuel 15, do versículo 22 ao 23. Para mim, uma das passagens mais relevantes para o cristão, quando tem um coração e uma atitude errada. Você sabe toda a história. Olha o que ele diz assim, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua? Vamos falar alto, de obedecer a sua? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Olha o versículo 23. Porque, olha isso aqui, irmãos, porque a rebelião é como um pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei.
Quantos sabem o que eu estou falando aqui? Aqui é a vida de Saul, irmão. A vida de Saul. Bota no versículo 22, por favor. Samuel, um profeta levantado por Deus para aquele momento, você sabe do que eu estou falando. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. O povo queria porque queria um rei. E Deus era o seu próprio rei, não é isso? O povo queria um rei, o povo queria não, porque a gente quer ser como os outros. Deus então tá bom. Samuel foi lá, você conhece a história. Fez tudo o que tinha que ser feito. Está tudo certo. Saulzão começou bem na foto. Como se nada tivesse acontecido. Show de bola. Daqui a pouco, meu irmão. Irmãos, uma pessoa que não se sujeita à palavra de Deus, ela chega ao ponto, escute o que eu vou falar, que você pode dizer assim, pastor, mas isso é sério, mas é sério mesmo. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus como base da sua vida e não tem como, ela fica atrás, sabe de quê, irmão? Cartomante gospel. Sabe? Porque é isso que acontece. Lá em tal lugar tem um profeta que você chega e ele fala o teu CPF, teu RG. Sabe, o ambiente profético se torna um ambiente de profetada. Tem até um cara na internet aí que está fazendo isso interessante. Ele chega perto de uma pessoa e diz assim, eu vejo na sua vida tal coisa. Eu não sou contra o profeta, pelo amor de Deus, igreja, pelo amor de Deus, não estou pregando contra, tá? Não sobre isso. Mas uma pessoa que não tem a palavra como base, sabe o que ela é? Um vento levado de um lado para o outro. Só pode, tá ruim o negócio, rapaz, eu tenho que buscar, porque lá naquela igreja lá, o pessoal ora, rapaz, o pessoal ora com firmeza. Porque aquela, irmão, diga para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, você não é essa pessoa. Você está entendendo que o crente tem uma certeza, ele virá, amém, igreja? Diga para a pessoa do seu lado, conheça a palavra de Deus. Ah, mas pastor, eu conheço alguém que tem um dom, ele ora, ele revela. É? Muito bom. Saul tinha tete a tete com o próprio profeta. Mas você conhece a história. Ele foi atrás de uma necromante. Sabe o que é isso, irmãos? Para e pensa, quantas pessoas hoje estão correndo atrás de qualquer coisinha. É sério o que a gente está vivendo, irmãos? A vida de qualquer um pode ser um... Não pode, diga para a pessoa do seu lado, não pode. Pare e pensa. Irmãos, como tem pessoas que vivem do Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe, não tem uma vida, não se sujeita a ninguém, não tem... Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você, como um pastor desse ministério, em nome de Jesus. Não se aconselhe com quem não tem o coração exposto a outra pessoa. Se você conhece alguém que quer te dar uma palavra, você pergunte para ela assim, quem é o teu discipulador? Quem é a pessoa que coloca você no seu lugar pela palavra de Deus? Porque tudo que eu conheço da palavra de Deus, eu vejo Jesus andando e ensinando. Tem que ser em dois, tem que buscar conselho, tem que se sujeitar a uma autoridade. É que bote uma coisa na tua cabeça, pessoas ferem pessoas. Não é Deus que fere pessoas. Aliás, Osés fala que o Senhor abriu a ferida. E Ele a sarará. Sabe por que tem pessoas que se feriram com pessoas? Porque as pessoas que estavam espelhando elas se tornaram deuses. E Deus permite acontecer isso. Quando você tem um discipulador que você quer trazer ele para você, o discípulo para você, você já está errando, meu irmão. O verdadeiro discipulado é aquele que aponta para Cristo. Porque ninguém é dono de ninguém. Ah, porque se fulano de tal não falou comigo, então tá... Irmãos... Que cabeça é essa? Não é sobre isso. É sobre um ambiente de liberdade. Agora, se você tem, escute, repito o que eu estou falando nessa noite. Eu repito porque eu quero deixar claro isso. Se você tem aconselhado com pessoas que essa pessoa não se abre para ninguém, não tem ninguém que conhece a vida dela, que ela não abre o... Pastor, mas eu tentei abrir uma vez e fizeram isso na minha vida. Irmãos, não é porque alguém fez errado com o princípio que o princípio deixou de ser princípio. Mas eu sei de todas as coisas. É? Saul sabia de todas as coisas. Ele foi escolhido a dedo. Você sabe o que é isso? Aí você vê tudo o que aconteceu e que passou nas mãos de Saul. Um homem que teve tudo.
de repente foi lá e fez aquilo que Deus não queria. Como eu disse para você, às vezes acontece coisa na minha e na sua vida que a gente fica pensando, Deus está me provando. Será mesmo? Será que Deus está te provando? Será que o Senhor... Não, irmãos, é a tua decisão. É a tua escolha. Sabe, para um pouco e pensa, o que você está vivendo hoje foi onde... mas pastor, o senhor não sabe a minha situação. Irmãos, eu não estou aqui para trazer o peso de que o que dói é o que dói menos. A realidade é, o Senhor pega até o que é ruim. Hoje nós falávamos isso, né, Pri? O Senhor pega até o que parece que é ruim. Pega até essa situação. Para você entender que tudo isso tinha um propósito em Deus. Você está entendendo? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então o primeiro passo é estar sujeito à palavra. O segundo, está lá em Lucas capítulo 14, do 28 a 30. Aqui Jesus mais uma vez fala, ele deixa claro alguns posicionamentos, porque a certeza que o cristão tem é que ele virá, a primeira eu tenho que estar sujeito à palavra, sim ou não? A segunda está organizada, irmãos. Como é que eu quero que o Senhor me leve? Se eu sou uma pessoa que a cidade tem 200 comércios e eu devo em 220. Como que eu quero que o Senhor me leve? Ah, pastor, mas não tem nada a ver. CPF é uma coisa. É mesmo? Irmãos, o cristão, preste atenção. Mateus diz que nós somos o quê? Sal e luz. É bem verdade que estão parecendo aquelas, como é que é aquelas LED que fica... E o interessante é que diz que quando o sal perde o seu valor, ele só serve para uma coisa, para ser pisado. Quando Deus te chamou, preste atenção como isso é sério. Ele te colocou exatamente em lugar de destaque. Porque a Bíblia diz que como pode uma cidade no alto de um morro ou de um monte se esconder? Ou como se uma lamparina fosse feita para colocar debaixo de uma mesa. Eu estou colocando com as minhas palavras. Mas dever para o cristão é normal. Para algumas pessoas eu acho que é normal. Está tudo certo. Irmãos, eu não quero fazer nenhum juízo de valores aqui. Amém? Não é sobre isso. Me perdoe, eu não estou sendo... Não quero que você guarde isso para o coração. Mas eu quero te fazer pensar. Se dívida para você passou algo a ser normal... Pelo amor de Deus, igreja. E quer que eu vou falar, esquece dívida então, vamos lá. Se a cada 10 pessoas que tu conhece, 9 falam mal de você, será que as 9 estão erradas? Será que cada 10 pessoas que você tem como ciclo de amizade, 9 tem alguma coisa de falar do teu caráter, as 9 estão erradas? Porque tem gente que é assim. Você já parou para pensar aquelas pessoas que dizem, todo trabalho que eu vou, eu sou perseguido, pastor. Já ouviu isso, pastor? Todo lugar que eu vou, rapaz, eu sou perseguido. Sempre tem alguém que me humilha. Sempre que alguém... eu não demoro muito, não. Eu já vou, logo pego o outro. Será? Eu estou falando será, mas não tem nada a ver com o TikTok e nada do Instagram, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Tem que explicar isso, né? Porque senão daqui a pouco, hoje em dia, as coisas estão... Já parou para pensar isso, irmão? Então quer dizer que o mundo está errado. Está tudo errado, sabe? Ó céus, ó terra, ó vida, tudo está errado. Você é o grandão da construção, você é quase a quarta pessoa da Trindade, sabe? Você tem o caminho das pedras, você é o cara, você é a mulher, você é pleno. Em todos os lugares que você passou, tem sempre alguém querendo puxar teu tapete. E essas pessoas estão erradas. Você nunca parou para pensar que você é sal e luz? Porque se sal fala de dar tempero, também fala de dar o quê? Gera sede. Eu costumo dizer que para conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela junto. Imagina, irmão. Uma colher tu, uma colher eu. Uma colher tu, uma... Quem é que vai terminar primeiro? Não dá, demora, vai longe. Porque é uma colher de sal e, peraí, 5 litros d'água. Fora a pressão que sobe. Haja Celozoc. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite em nome de Jesus? Pastor, mas
olha pastor, eu cansei, eu tentei, eu não tive ajuda, eu gostaria que fosse assim, mas o meu marido não é desse jeito, a minha esposa não é desse jeito, porque o senhor não conhece a minha casa. Não, isso aqui é uma palavra para nós, para cada um de nós. Eu não estou falando para casais apenas, estou falando de criança, adolescente, quem está me vendo no YouTube. É a gente estar organizado. A gente parar e pensar, peraí, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Ah, mas fulano de tal me feriu. Tá, mas o amor de Jesus, o bálsamo que vem dele. Ah, pastor, é difícil. Claro que é difícil, porque os teus olhos ainda estão em pessoas. Quando os teus olhos estão em Cristo, preste atenção, as coisas ficam mais fáceis. Porque os seus olhos não estão na circunstância. Os teus olhos estão no autor e consumador da tua fé. Agora, essa é a diferença. A sua fé vem da onde? A sua fé está em quê? Porque tem gente que confunde fé com positivismo. Não, vamos fazer que vai dar certo. Ah, mas fé, irmãos, é direcionamento do céu. A fé é a certeza e a convicção das coisas que não se vê, mas se esperam. Por quê? Porque há uma palavra liberada do céu. Quando a palavra diz em 24:15 de Josué que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem toma essa palavra assim, levante a mão e diga assim, eu creio nessa palavra para minha família. Diga assim, minha família, minha geração, enquanto o Senhor não voltar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Essa é a palavra, isso, uma palavra para o Senhor. Então, se o primeiro ponto é esse ambiente em que eu e você temos que estar sujeitos à palavra de Deus, o segundo é estar organizado, como diz em Lucas 14. Olha o que diz ali, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Olha o que diz a palavra. Zombam, a versão do NAA diz aqui, ó, zombam dele. Aí o versículo termina no 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite, meu irmão? A certeza é, ele virá. E ele vem buscar o que é seu. Ele vem buscar pessoas que têm a sua vida alinhada, não com o que uma igreja diz, não com o que uma placa de religião, não é sobre isso, mas o que a Bíblia diz. E não deixa uma frase, não deixa uma média de idade, não, isso aqui é só para quem tem mais de 30 anos. Não, irmãos, é do menor ao maior. A palavra de Deus, ela serve para todos, diga assim, para todos. Para todos. Porque às vezes um adolescente está vindo aqui a palavra, os jovens que estão ali em cima, quem está em casa, acha que é só para o pai e para a mãe. Não, é para você também. É para nós, para todos nós, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Em nome de Jesus. Versículo 25, 4 de Mateus. É uma das passagens mais conhecidas, que é das 10 virgens. Ali diz o seguinte, no versículo 4, diz assim, ó. Mateus 25, 4. Mas as prudentes, diga assim comigo, prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Todo mundo conhece essa passagem das 10 virgens. E muito tempo eu achava que só as 5 lá, que era nessa, elas não tinham dormido. Na minha cabeça elas estavam acordadas. Aliás, as prudentes, não todas foram dormir. Só que a diferença de 5 que estavam prudentes, elas se organizaram antes. Você não pode descansar, irmãos, se você não organizou tudo a sua vida. Você não pode cruzar os braços e achar que está tudo normal, se antes se organizar. Por isso que é sério o que eu estou falando nessa noite, irmão. Essa semana, Jesus voltou para alguns que talvez se ajustaram. A palavra do Senhor diz que é como termina que se conta. Não é da forma que nós estamos. Pronto, não, às vezes... Sabe, o pastor Itamar colocou um texto essa semana ali, mais no final de semana chegou, Atos 3, 21, não é isso? Ali fala sobre eternidade, meu irmão.
tudo será mantido. Aliás, o Cristo, Jesus, será mantido em que todas as coisas sejam completas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, irmãos? É o desenho de Deus desde o Éden. A autoridade de Deus sobre a cabeça, que é Cristo. Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da sua mulher, da família. Ele será retido até que tudo seja completo. Hoje, onde está teu coração? Eu não estou falando de correr agora para construir alguma coisa, não. Eu estou falando de alinhamento. Diga assim comigo, de dentro para fora. Irmãos, você acha que Deus vai perguntar para você, que talvez é um empresário, talvez que está vendo aqui, olha, então, você vai vir, eu quero que você mande para mim os balancetes dos anos que você teve essa empresa. Eu quero que você mande para mim, funcionário, quantas estrelinhas de melhor funcionário você teve. Não, irmãos, para nós é fruto desse Cristo em nós sendo revelado a outros. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que vive dentro de uma igreja há anos e nunca ganhou uma vida para Jesus. Você consegue entender isso? Como que o evangelho, que significa boas novas, que você carrega, você não ganhou uma pessoa para Jesus nesse tempo todo? Como, pastor? Irmãos, para mim só tem dois motivos. Ou você está fazendo de forma errada, com o teu jeito, do que você quer, da maneira que você quer, ou você ainda não está vivendo aquilo que o Senhor mandou você viver. Porque aqui é um problema, as pessoas elas querem viver da forma que elas acham. Levante de novo a sua Bíblia e diga assim, eu tenho que viver conforme está escrito aqui, ó. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você veio aqui para ter uma comunhão com o Senhor. E como, igreja? Você consegue balançar a pessoa do seu lado? E aí, como? Como isso? Como isso? Não encaixa. As 10 virgens, irmãos, as prudentes, porém, levavam o óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Organização, irmão, atrai a presença de Deus. As coisas podem estar arrumadas. Eu aprendi isso hoje na mesa. Mas se elas não estiverem organizadas, vai ser difícil na hora que você precisar saber onde estão as coisas. Porque existe essa diferença. As coisas arrumadas é uma coisa, agora organizada é outra. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão com uma vida arrumada. Mas no padrão de Deus elas têm que estar organizadas. Pastor, mas eu vou na igreja, pastor. Sou dizimista. Pastor, eu estou nisso tudo. Ótimo, talvez você seja uma pessoa arrumada. Mas a organização de Deus é que você vá e dê muitos frutos. E frutos que permaneçam. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Tem muita gente aí que está tudo arrumadinho, bonitinho. Não, porque isso, porque aquilo, está tudo certo. Mas aí quando Deus pede, e aquela pessoa lá? Qual pessoa, Senhor? Qual? Está do teu lado. Ah, é verdade. Não sabe o que é? É porque aí você começa a explicar coisas. Quantos estão falando? Quantos estão entendendo que Ele virá? E Ele vem buscar essa igreja, que ela é sujeita à sua palavra, organizada. E por último, uma igreja que quer mais dEle. Você consegue dizer essa pessoa do seu lado assim, você quer mais de Deus? O quanto? Faz assim, abre assim, ó. Quanto? Irmãos, é tão bom quando a gente chega num lugar, a gente é bem, a minha tia fala essa expressão muito, é bem quisto. Você já pensou? Olha o que nós fizemos aqui, irmãos, um altar de adoração, não foi? O Senhor está aqui. O nosso Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui. E aí você ainda pensando em tudo que você acha que tem que fazer, e Ele te trouxe aqui para um banquete, para você ouvir uma palavra e parar de ser o que você acha que está dando certo, e começar a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Você consegue se render ao Senhor nessa noite? Você consegue abrir mão dessa mente racional,
que sempre te leva ao resultado que 2 mais 2 vai ser 4. E o Senhor está querendo te levar a um ambiente onde você vai experimentar de um milagre. Mas sabe por que você não experimenta de milagres ainda? Porque você quer fazer do teu jeito. Você já parou para pensar se Abraão questionasse Deus, meu irmão? Você já parou para pensar se José tivesse colocado um lugar, botou o dedo de governador, mandei atrás dos meus irmãos, aqueles cabas sem vergonha que me venderam? Você já parou para pensar, meu irmão? Se Davi lá naquela caverna de repente fosse lá e matado Saul, você já parou para pensar? Sabe o que eu entendo nesse ambiente, meus irmãos? Não é a gente que governa, é o Senhor que governa. Talvez hoje eu estou falando para pessoas que não estão entendendo o que o Senhor está fazendo. É melhor você não entender. É mais seguro você se sujeitar a Ele. Você quer ter segurança na tua vida? Você quer, entender que o Senhor tem um controle? Descansa. Ah, pastor, mas, irmãos, eu não estou falando de irresponsabilidade, não. Eu estou falando de entender que o seguinte, tudo que você tinha que fazer, você já fez, agora descansa. Você fez seu papel, você se organizou, você é uma pessoa que se sujeita à palavra, você sabe, você tem buscado esse alimento, como diz lá em Romanos 10, 17, diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Como Hebreus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você quer Ele, irmãos, então faça o que Ele quer. Eu quero Deus nas minhas situações, mas quando Ele pede alguma coisa para você fazer, abrir mão de uma coisa, não. Eu te quero, mas eu quero o Senhor do meu jeito, não do que está dizendo aqui. E aí sabe o que acontece? Trava tudo. Você já viu, irmãos, aquelas pessoas que dizem sim a um cuidado de Deus pleno? A coisa acelera. As pessoas vivem 10 anos em 1 ano, 6 meses em 2 dias. Tudo que estava atrasado desenrola. Sabe por quê? Porque a intenção do coração que é vista por Deus. Deus não vê os teus movimentos, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Isso aí, todo mundo faz. Agora a Bíblia diz que Ele não se põe, Ele não suporta um coração quebrantado e contrito. Agora Ele resiste a um soberbo. Não, porque eu sei fazer. Eu sei o que eu tenho. Olha o que eu cheguei. Olha o que aconteceu. Pastor, o senhor está falando, mas só Deus sabe o que eu vivi. E aí? Ainda bem que é só Ele que sabe mesmo, que talvez se todos soubessem era vergonha para ti. Tantas decisões erradas, tantas coisas erradas, tantas coisas que você caminhou sozinho, sem abrir teu coração, sem falar as coisas. É até bom mesmo só Deus saber. Porque talvez se pessoas soubessem, nem perto de ti estariam. Porque assim tem tanta gente que tem oportunidades, algo extraordinário. E perde tudo isso entre as mãos e conta como testemunha. Mas aí a gente fica naquela, e aí? E aí? Não, mas então foi só. Não, mas porque Deus fez isso, tá? Mas e aí? Mas e aí? Não, mas e aí agora? O que aconteceu? Não, foi só. Tá, mas não tem a parte B da história? Não tem o final da história? Como que é isso? Diga para a pessoa do seu lado, Ele virá. E Ele vem buscar essa igreja que se sujeita à palavra. Diga assim comigo, sujeite a palavra. É organizado. E por último, alimenta-se da fé. Alimenta-se da palavra. Que ela como verdade na sua vida. Não faz o que os outros acham. Não se move pelo que os outros pensam. O último texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Colossenses, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 2 ao 6. Se o grupo de louvor puder subir. O pessoal que vai servir a ceia já fica aqui na frente. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 6, diz assim: porque vocês sabem perfeitamente
que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Preste atenção, igreja. Esquece quem está subindo aqui, é todos os irmãos nossos, tudo nosso. É tudo nosso, esses irmãos que estão aqui, ó, tudo. Foca no que está dizendo a palavra. Quando andareis dizendo, olha só, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentinamente destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Até o 6. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Eu creio que talvez a pessoa com mais idade aqui tenha um pouco, sei lá, um pouco menos de 80, vamos colocar assim. Se a minha adolescente, minha avó estaria aqui, eu ia dizer que estava com uns 90 já. Mas vamos botar não tem ninguém de 100 anos para baixo, vamos colocar assim. Ninguém aqui, irmãos, está ouvindo o que eu estou pregando só hoje. Todos que estão aqui, quem está me vendo pelo YouTube, quem está lá na galeria, já ouviu que Jesus voltará. Então nós não estamos na escuridão. Olha o que diz, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? E se você nunca ouviu, eu tenho uma notícia para te dizer. A partir de hoje, comece a se vigiar mais. O que você está ouvindo agora? Versículo 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Quantos são filhos do Senhor aqui? Dê um glória a Deus bem alto. Olha o que diz. Nós não somos da noite, nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu quero crer em nome de Jesus que o Senhor está dando chances aqui nessa noite. Talvez você que está me ouvindo, você que está aqui, você que está no YouTube, enfim, no Instagram, nas nossas redes sociais. Essa palavra não é uma palavra de desespero. Para quem tem buscado fazer isso, glória a Deus. Você não é melhor do que quem não está fazendo. Não é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando, e essa é a palavra. Se você tem a certeza que Ele virá, não fique do mesmo jeito. Alinhe a sua vida, passe a ouvir, meditar, buscar mais o Senhor. Arrume o que precisa ser arrumado. Sabe, não crie um aspecto porque fizeram, agora eu tenho que fazer. Não. Se alimente da palavra. Irmãos, nós vivemos dias difíceis e dias trabalhosos, como a própria palavra de Deus diz. Jesus está voltando. Entenda isso em nome de Jesus. Amém?